Então vamos lá para mais um episódio do Pode Evoluir. E nesse episódio aqui a gente vai estar tratando sobre momentos difíceis e sofrimentos do ser humano. Pois é, velho. E é muito difícil, já é sofrido, velho, quando o cara apresenta e não apresenta as pessoas que participam. Que é muito isso, sofrido, velho. Mas eu nem comecei a falar ainda. Nossa, é Não, muito aqui, sofrido, ó. velho. Estamos aqui com Igor Agora Luiz, André Kodama e eu, Felipe Calaça. E aí, vocês estão bem felizes pra gente tratar de um tema, mas não espera que a gente não trate esse tema aqui, todo mundo fica triste. Não. Porque a gente vai apresentar a solução. Primeiro a gente vai Ótimo. se esforçar em trazer alguma coisa pra agregar. Muito bom. Boa, isso aí. E a primeira coisa, assim, que em geral, quais são os momentos que o ser humano passa grandes dificuldades, assim, e grandes sofrimentos? Que é meio que inerente, normalmente acontece na vida de quase todo ser humano. O que vem na mente de vocês, assim? Primeiro, assim, de cara que É, vem já na pode minha mandar, mente pode mandar. é perder algum ente querido. Exatamente. Isso aí é uma coisa que é Esse inevitável. também, foi o primeiro que passou. Foi o primeiro que passou na mente. O Outra é sofrimento. terminar um namoro. Tô brincando. Apaixonado, né? Nunca gatinho. É bom tratar o tema assim, né? Que suavidade, né? Não, mas isso é difícil, velho. Mas é, ué. Eu coloquei, a gente trouxe de forma mais... É, não é 100% porque tem gente que, sei lá, não sei se existe alguma pessoa que nunca namorou, né? Que nunca vai namorar na vida, mas Em geral, Em termo geral, de relacionamento, termo de seja com uma relacionamento. amizade ou... até mesmo com uma amizade, né? Às vezes É, a pessoa afastou, alguma coisa assim. é muito algo difícil. que causa um sofrimento. E pra muita gente, velho. Isso é caso, se você for ver, caso até de suicídio, galera. Sei É, lá, terminei, meu Deus. não. Depressão, É. tipo assim, várias coisas acarretam. Que mais? Que mais? Sofrimento e dificuldades. Meu Deus. Cara, Cara, sobre sofrimentos, eu penso que... Assim, é difícil falar que todas as pessoas, né? Sempre tem uns outlines, assim. Mas de ver outra pessoa sofrendo, assim. Ou numa situação de muita dificuldade, Às sabe? vezes uma doença. Exatamente. Doença, saúde também. Saúde. Mas esse é um ponto interessante. A gente tinha pensado nisso. Esse aspecto de... Porque na minha compreensão, a felicidade é meio que o contrário do sofrimento. Uhum. Então, Mas você tá colocando o sofrimento como tristeza também? não. Eu sinto que são meio que dois polos, que é a alegria e a tristeza, sem minha compreensão. Alegria. E a felicidade e o sofrimento. Ah, tá. Então é meio que inevitável você não sofrer. Uhum. Você pode ser uma pessoa, buscar sempre ser alegre. Tanto é que tem pessoas que passam por situações terríveis, tá passando necessidade física, mas é uma pessoa alegre. Uhum. Uhum. Entende? Mas eu sinto que o sofrimento, ele é inevitável. Uhum. Só que existem níveis de sofrimento e hierarquias para isso. Então, se você, por exemplo, já é uma pessoa que é mais evoluída no sentido de já tem mais experiência, já tem mais conhecimento ali, você acaba que muitas vezes não sofre muito pelas suas atitudes, mas pela atitude dos outros. Uhum. Então, por exemplo, dependendo, você não tem alguns problemas, mas se você tiver um filho e seu filho sofrer, você vai sofrer pelo seu filho. Exatamente. E quanto maior esse afeto que você sente pelo semelhante, você vai sofrer também. Vai. Então é uma parada que eu comecei a estudar É e eu, inevitável, né? eu fiquei tipo assim, mas eu não quero sofrer, velho! Eu vou Será que eu sofrer! vou... Meu Deus, E assim, e também é aquele aspecto aí, porque são níveis. Muitas vezes a gente mescla os conceitos. Então a gente pensa, vou sofrer. Você já imagina você... Depressão. triste, algo chorando. tão pesado, É, né? Tipo exatamente. assim, que você fala, não vai. É deprimido, tipo, depressivo. É, Não é assim. Não é assim. Existem níveis, né, de sofrimento. Então esse aspecto, ó. Falou de perda de Perder familiar, alguém de querido, saúde, de termos de relacionamento, problema financeiro também. São dificuldades. Coisa mais física, mas... Eu penso que tudo que você tem, assim, um grande apreço, um afeto muito grande, você perde aquilo, você é tomado de uma forma muito brusca de você, isso causa sofrimento. Causa sofrimento. Porque é uma Entendeu? perda. Olha só, Uma é perda. porque, na minha compreensão, olha que interessante. Falando desse aspecto de sofrimento, mais para colocar um conceito. Porque a felicidade a gente estuda que são pequenas porções de bens. Ou seja, se você perde uma porção de bem, você sofre. Sofre. Então, muitas vezes, quando você perde um bem, é um sofrimento. Uhum. E não tem como você deixar de perder bens. Uhum. Entende? Então, por isso que é inevitável você também, tipo assim, você vai sofrer, em algum Exatamente. momento você vai perder algum pessoa familiar, querida, exatamente. Não tem como. Outro aspecto que eu vejo também, que algumas reprovações. Por exemplo, tem um pouco de aspecto com esse lado que você falou em relação ao relacionamento, mas
dependendo do trabalho, alguma situação que aconteça. É claro que cada um dá um valor para alguma coisa. Dependendo, a gente pode estar trazendo alguma situação aqui da pessoa que, tipo, ela foi demitida. Dependendo para algumas pessoas, ela fala, oh, beleza, a vida que segue. Nem vai sofrer. Nem vai sofrer, beleza. Agora, Pra tem ela, pessoas essa situação é... essa situação é tranquila. Então tem pessoas que vão estar ali numa empresa há 30 anos e aconteceu alguma injustiça lá dentro, a pessoa foi mandada embora, por exemplo. Uhum. A parada aqui, a casa caiu, mudou a vida da pessoa total. Então eu penso que a gente citou algumas aqui, porque eu acho legal citar, velho, porque as pessoas também se identificam. Com certeza. Porque se a gente fala de sofrimento de maneira geral, normalmente a pessoa pensa assim, Ficou prático. é tão palpável. e a pessoa pode pensar, eles não sabem o que eu tô sentindo. Não, e cada um vai ter seu problema, velho. Cada um, e alguma área ali vai ter um problema. Mas a pergunta é assim, qual que é a nossa conduta frente a esses problemas? Quando acontece alguma coisa assim nesse sentido. De maneira mais geral, porque cada situação é uma situação, mas qual que deve ser a... Não, antes disso, se fosse falar assim, vamos apontar as causas em geral dessas dificuldades e desses sofrimentos. Obviamente, se a gente for aprofundando, cada um vai tendo causas mais específicas. Mas se fosse trazer de uma maneira geral. De maneira geral, penso que as adversidades, elas, de uma maneira geral, elas causam sofrimentos. E erros. Erros e faltas. Erros e faltas. Então, erros e faltas também alimenta a chance de acontecer uma adversidade ali. Apesar de que alguns não tem jeito, né? Por exemplo, é claro que pode acontecer também, mas pensando em perder alguém, isso aí você não tem controle. Mas até isso, tava refletindo. Até aí você pode cometer um erro que vai causar... Não. Mas não, Nossa, pode matar a pessoa sem querer, assim. Mas o ponto que eu pensei, que assim, de maneira global, né, a falta de conhecimento, ela acarreta várias dificuldades e sofrimentos. Só que é uma maneira muito global. Mas eu fiquei pensando, até nesse aspecto. Porque... Vou criar uma situação. Imagina que você tem... Vou inventar realmente a situação. Vamos lá. Imagina uma menina, 16 anos. Eu escutei uma história mais ou menos assim. Isso me marcou muito. Só que não teve o desfecho dessa história que eu vou contar. Mas imagina uma menina de 16, 17 anos, você tá lá estudando, e por causa de algum assunto de política, você brigou com seu pai. Seu pai você sempre amou a sua vida inteira, sempre te deu tudo no alcance dele. Você, em questão de 2 semanas ali, você discutiu com seu pai, você falou, não quero mais falar com ele, ficou 5 dias de mal dele. E aconteceu um acidente com seu pai, com o pai dessa menina, e ele morreu. A questão é, você iria sofrer de qualquer jeito. Mas essa conduta que você teve, errada, vai te causar um sofrimento 10 vezes maior. Então, assim, até essas situações que acontecem, a perda de alguma coisa, a perda de algum familiar, tem como se atenuar isso. Exatamente. Porque se você tivesse feito tudo até o limite, tava com seu pai, sempre, se você tivesse o hábito de falar que, pô, você ama seu pai, toda vez que você fala ver seu pai antes de despedir, você, beijo, pai, te amo. Todas essas situações, pelo menos você tem na sua consciência e falar, pô, velho, eu tava ali. Exatamente. Eu fiz de tudo. E eu tenho uma experiência, olha que interessante, né? Sim. Recentemente eu tive 2 perdas dos meus avós. Duas avós, né? Um parte de mãe e parte de pai. Eu vou chorar no podcast aqui, velho. Os caras estão pegando pesado, mano. Primeiro sofrimento, né? Caramba, velho. Mas assim, fiquei muito chateado, sofri bastante por causa da perda das 2. Mas um ponto me chamou a atenção depois de algum tempo conseguindo analisar assim. A minha avó, que morava aqui em BH, onde a gente tá, eu tinha mais contato com ela. Então eu via ela praticamente todo final de semana, eu ia lá, ficava com ela e tudo mais. Eu sofri, tipo assim, quando eu tava no hospital, eu fui lá visitar ela. Um dia antes dela falecer, eu tava lá no hospital e eu levei um momento pra ela que ela gostava muito de assistir uma coisa lá e ela ficou muito feliz com isso. Ficou muito alegre. Isso me satisfez muito, assim. Eu fiquei muito feliz. E essa outra avó de São Paulo, eu via ela uma vez por ano. Mas durante a pandemia, 2 anos de pandemia, eu fiquei 2 anos sem ver ela. Então, quando eu soube do falecimento dela, pra mim, o sofrimento foi muito maior. Por conta exatamente disso. Assim, não foi propriamente um erro meu, porque eu não pude realmente estar lá, né? Mas por isso ter acontecido... Por isso ter acontecido,
Cara, você vê, um simples detalhezinho. Quando você tá com a pessoa no dia a dia, já vi várias pessoas falando na internet, em vários podcasts, sei lá. Mas quando você tá com a pessoa no dia a dia, você tá com seus amigos e tal, de valorizar esses momentos, de estar sempre Presente ali. presente, exatamente, presente no momento que você está. Uhum. Porque isso engrandece demais essa relação e nesses momentos de sofrimento, levando o tema, isso atenua muito. Porque não é que eu não sofri, eu não fiquei triste pela minha avó. Porque você vai tal. ter consciência daqueles momentos. Né? Eu falei assim, nossa, a recordação, ela tava muito fresca na minha memória. Tipo, oh, aquele dia eu fui na minha avó e tudo mais, aquele dia eu tava lá com ela, presente, já tava rindo, fiz ela brincar. Então, tipo assim, tava presente nos momentos, eu pude observar algumas coisas que me fizeram ficar mais calmo, vamos dizer assim. Ó. Bom, olha que interessante, unindo as coisas. O ensinamento da logosofia que ensina que o afeto é parte do amor feito consciência. Esse aspecto, então, quando você cria um afeto, e o afeto é criado, ou seja, exige um esforço, se você cria um afeto, isso fica na consciência, isso atenua essa dor também. Com certeza. Porque você tem isso na sua consciência mais vivo. E assim, uma parada que de vez em quando eu fico refletindo, de vez em quando vem esse pensamento assim, e eu sinto que minha conduta muda total. Tipo, eu vi um pensamento assim, e se essa pessoa amanhã não visse mais? Exatamente. Direto, de vez em quando acontecem essas paradas assim. Uhum. Saca? E o detalhe simples. Tipo, dá um exemplo. Teve um dia que minha mãe tava aqui em BH, minha mãe tá morando no Ubatuba, ela veio pra BH, e aí ela tinha que ir pra... Ela veio com a amiga dela, e deve ter mais ou menos uns 3 anos. E ela tinha que ir pra rodoviária. Isso, tinha que ir pra rodoviária. Eu tinha que ir pra fundação. E aí, eu falei, mãe, pra não tirar problema, a gente pega um Uber. Vai pra rodoviária, eu pago o Uber aqui, qualquer coisa, você vai com sua amiga pra rodoviária. E me veio um pensamento desse. Falei, pô, velho. É um momento que eu queria deixar a minha mãe lá na porta, dar um beijo nela. Uhum. E dá pra conciliar. Tipo assim, vou fazer isso. E eu fiz aquilo, me marcou. Porque um pensamento já me moveu. Eu tenho certeza que se tivesse acontecido alguma coisa, tipo, aquilo iria me reconfortar um pouquinho. Tipo, pô, velho, ainda bem, imagina se eu não tivesse deixado ela lá, saca? Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer mais constantemente. Exatamente. Não pensando no pior, no sentido, tipo, não, imagina a pessoa, meu Deus. Então você vai ficar todo nervoso. É pior, não é no Mas pior dá que você valor. Tipo assim, pô, a pessoa tá aqui, cara. E isso vale também para outros relacionamentos. Até tanto de amizade ou de relacionamento amoroso mesmo. Sim. Porque quando você termina, você vai sofrer, mas se você reflete nesses momentos, pô, velho, eu aproveitei com a pessoa, os momentos bons e tudo, isso vai te reconfortar. E isso é com tudo, velho. Com tudo. Até coisa física. Se você tem algum bem material, você dá um valor pra aquilo. Se você não dá valor pra aquilo, aí você pensa, ai meu Deus, não, agora tá fazendo falta. Meu Celtinha. Sabe? Então, tipo assim, isso é com tudo. E já mudou totalmente o ramo aqui. Agora o tema é ali, vamos trocar ideia. É improviso. Não, mas nós estamos falando disso. Não, é porque. Não, estamos falando de sofrimento. A gente tá indo. O problema tem as causas, véio. Mas não tem problema. A gente tá trazendo mais alguns aspectos em relação à solução para não. Mas outras causas que eu vejo, assim. Que tá muito ligado, né, velho? Esses aspectos que são mais amplos, as diversidades, os erros, a falta de conhecimento ali. Uma coisa que eu sinto que acontece, que acarreta muitas dificuldades e sofrimentos também, são os excessos. Excessos. Porque você pode pegar vários exemplos. A pessoa que é viciada em alguma coisa, ela vai sofrer com aquilo. Se ela é viciada em bebida, se ela é viciada em doce, se ela é viciada em qualquer coisa, a longo prazo, em joguinho, ela vai estar perdendo tempo, ela vai estar fazendo alguma coisa que no final vai vir um sofrimento, vai vir uma adversidade. Porque ela vai deixar de fazer coisas que são muito importantes para fazer aquilo. Então, assim, ela vai deixar de fazer coisas que depois ela vai falar, nossa, eu queria ter feito aquilo e não fez. Então, os excessos realmente tem que tomar cuidado. Velho, tem coisas que a gente comete uns erros. Esse aspecto, por exemplo, aconteceu. Minha mãe estava lá em casa. E aí, praticamente, a partir de quinta-feira de noite até domingo, a gente deu uma descansada. A gente tirou da empresa e tal. E aí, quinta-feira, eu tava lá em casa. E aí então eu vou instalar uma latinha aqui. E minha mãe tava lá em casa. E eu fiquei jogando, tipo assim, à noite, minha mãe tava vendo um filme. Depois eu fiquei pensando, pô, velho, devia ter visto o filme com minha mãe, velho.
Você ia estar descansando. Ia estar descansando. E eu fiquei aquilo na cabeça, velho. Que me incomodou, tá ligado? Falei, pô, devia ter visto o filme com minha mãe. Ela vê altos filmes. Eu não vi nenhum filme, mas fiquei jogando na noia aqui, sabe, velho? Então, muitas vezes é detalhezinhos assim que você, pô, velho, dá mais valor ali. Exatamente. Isso muda o game. Uma outra. Caraca, o pensamento fugiu aqui agora. Pega ele aqui, ó. Pegou? Peguei. Mas um aspecto, a gente viu algumas causas, né? Obviamente que isso aí, se for entrar em cada uma, sei lá, reprovação no trabalho, muitas vezes foi falta de sua conduta ali, foi falta de um preparo, no relacionamento, dependendo de ser. Muito tempo atrás a gente gravou aquele episódio de. Como é que é? Reações de temperamento. Isso. Pode ter sido aquelas. 3 anos atrás. Que a gente até falou no final do vídeo o quê? Curta e se inscreva no canal. Isso. Né? Comenta aqui, né? Porque seria pra gente o quê? Um momento muito difícil. Nossa, seria um sofrimento. Grande sofrimento. Se a gente soubesse se você assistiu e não curtiu, vai doer na gente. Vai doer. Se quiser comentar, aproveita e comenta qual causa, uma causa que você também acha que fora dessas aqui que a gente falou. Causa sofrimento, você pode falar com a gente. Mas então, qual que deve ser a nossa conduta frente a essas dificuldades, assim, esses sofrimentos? A partir do momento que acontece, ou tá acontecendo, porque dificuldade pode estar acontecendo, né? É porque eu sinto que tem sofrimento, que tipo, por exemplo, esse caso doente familiar, a parada aconteceu, e que não tem nada pra você fazer pra solucionar o que aconteceu. Porque não é um problema. Mas você pode mudar internamente. E tem outras dificuldades que podem estar acontecendo. O que a gente tem aqui? Qual é a nossa conduta, assim? De forma mais... Que é a primeira coisa. No comum que acontece uma parada dessa, entra em desespero. Meu Deus, o mundo acabou. Essa é a conduta pra você não tomar. É fácil falar, obviamente. Principalmente que tem algumas situações que a gente nunca nem passou. E que talvez se a gente tá escutando aqui que passou uma situação 30 vezes pior, o aspecto é que, velho, dependendo se eu tivesse no seu lugar, eu também ia surtar. Mas assim, por que a gente tenta fazer? O negócio é tentar agir de forma consciente o máximo possível, né? Eu acho que uma coisa que ajuda também é você colocar isso como uma parte da sua vida. Né? Não colocar como se a sua vida tivesse acabado porque aquilo aconteceu. Porque a sensação que a gente tem é essa. Né? Tipo, eu lembro na adolescência, quando você gostava da menininha e ela te rejeitava, ou você não terminava, você falava, acabou minha vida. Só que, velho, isso é uma pequena parte da sua vida. Se você recorda que que a vida é muito maior do que isso, eu acho que isso dá uma certa amenizada ali no sofrimento. Tem um ensinamento, né? Tem ensinamento, não coloca o problema coloca o problema dentro da vida, não a vida dentro dos problemas. Eu acho que cabe muito, né, para o sofrimento também. Pelo menos assim, recentemente, teve várias vezes que eu recordei desse ensinamento. Isso ajuda muito. Realmente um problema maior vai ficando cada vez mais difícil, mas várias vezes quando sua vida tá toda do jeito, aí acontece um probleminha. Tipo assim, sei lá, você bateu o carro. Acabou. Estragou tudo. Nossa. Aí você chega em casa estressado, aí você briga com sei lá com quem, aí você já no trabalho já fica ruim. O que não tava ruim, você deixa ruim pra aquilo, né? Parece que então você realmente ajuda. Você vai criando mais problema. Uma coisa que eu também penso que é muito importante é não temer a nada. Então muitas vezes a gente tá passando por uma dificuldade ou por uma situação e a gente tem um temor daquilo. E o temor daquilo paralisa mais ainda, dificulta, piora a solução daquilo. Então, assim, que é trocar esse temor pelo valor. Então, eu falo valor, tipo, é mais nesse sentido de você alimentar os conceitos certos. De você ter valores, né? De ter valores. Porque os conceitos são os seus valores ali, seus valores morais. Esse aspecto, por exemplo, de sei lá, velho, você tá no seu trabalho lá e você é mandado embora. Ou tá acontecendo alguma coisa que pode ter a chance de alguém te mandar embora. E você fica totalmente com temor daquilo. E aí o temor, muitas vezes, ele pode te paralisar e você não conseguir tomar soluções. Para não acontecer aquilo. E acaba acontecendo, às vezes, por você estar com temor, aí aconteceu por causa disso. Exatamente. E assim, e tem coisas que eu sinto que podem ser pensadas também antes. É interessante esse aspecto, né, a gente estiver conversando. Porque, por exemplo, esse aspecto do trabalho. Qual que é o momento para você pensar que você deve... Se acontecer alguma coisa, o que você tem que fazer?
é um momento que você tá ali mais... No momento que você tá mais melhor feliz, na carreira. exatamente, alegre, tá dando, tipo assim, tá dando tudo certo. você foi promovido, aí você pensa, tá, E se e se der ruim? É. Porque o momento pra pensar não é um momento que você tá no vale ali, velho. Podre, aí você fala, meu Deus. No Agora- vale. Na depressão. Na Você queria depressão, falar na vala, né? A bala. No vale. No vale tá tranquilo. Mas esse aspecto é interessante, porque a gente pensa muito melhor se a gente tá... A gente todo mundo experimenta. A gente pensa muito melhor se a gente estiver alegre, que a gente tá triste e vai tentar pensar numa solução. Exatamente. Então eu sinto também que esse aspecto, né? De você antecipar alguns problemas, algumas dificuldades. Porque tem coisas que podem acontecer que você antecipa. Ah, pô, posso fazer isso. Mas eu acho também que tem que ter até uma certa digestão da coisa também, sabe? Tipo assim, do que aconteceu. Você não pode também achar que aconteceu a coisa, se você não vou sofrer, já não, bloqueia o negócio. Você tem que passar por aquilo também, às vezes. Você tem que entender Exatamente. o momento. Eu penso que, claro, existem situações de sofrimento, mas em determinadas situações dá para você levar esse aspecto de, poxa, eu tô passando por isso aqui, é para eu crescer. Então eu vou tentar extrair alguma coisa de bom naquilo ali. Eu acho que isso é uma defesa muito grande. Isso é uma defesa muito boa. Saber que nada é por acaso. Nada é por acaso. Esse aspecto, eu perdi emprego. Né, que é um Não foi aspecto, por acaso. Não foi por acaso, tô sofrendo ali, pô, contava com aquilo ali e tal. Mas, poxa, se eu perdi emprego aqui, eu tenho a oportunidade de ir para um emprego melhor. De buscar alguma coisa melhor. Vou deixar analisar tudo que eu fazia aqui, que às vezes eu não gostava muito de fazer nesse trabalho, e vou buscar um trabalho que às vezes atenda isso, nesse aspecto. Então, tentar, não é fácil, né, igual você falou. Você tá num momento de sofrimento ali, você analisar isso daí é muito difícil. Mas a partir do momento que você tá um pouco mais sereno, você conseguir analisar tudo que você tá passando, dificuldade, sofrimento, extrair alguma coisa de bom, pra mim isso eu sinto que esse aspecto de Tem esse ensinamento também. tentar extrair algo doce das grandes amarguras. Isso é interessante. É muito difícil. muito difícil. E eu sinto assim, é uma defesa mental você pensar que nada é por acaso. Então se acontecer alguma coisa... E assim, tem coisas que se você for analisar depois, Você vai entender. você vai entender. Tem coisas que não. Tem coisas que não. Exatamente. Tipo assim, pô, um familiar seu veio a falecer. Você quer entender um motivo místico por trás. comigo? Dependendo, não é no seu momento. Na sua capacidade de você não vai entender. Mas nada é por acaso. Então, tipo assim, isso já gera uma defesa interna ali. Eu sinto que uma parada, ainda dentro do assunto, mas eu sinto que eu falei esse aspecto do temor, dificuldades, é um assunto que, por exemplo, eu dou aula pra galera que vai fazer o Enem. Eu não levo isso, porque é um assunto que exige uma certa maturidade. Mas olha pra você ver como é que funciona os pensamentos. Alguns já vão pegar aqui agora, né? Não tem problema. Segura aí, não cai da cadeira não. Tipo assim, você vai fazer a prova, você está estudando. Em geral, vou trazer aqui pra maioria, a maioria sente um certo medo. Tipo, vou fazer a prova. Qual que é o medo? O medo é, e se eu mandar mal? E se eu não passar? Por quê? Porque você vai ter que ter as consequências. E se, vou ter que fazer o cursinho de novo. Vou ter que estudar mais um ano. Vou ter que gastar dinheiro. Não vou estar na faculdade. Então, é uma série de coisas que você vai imaginando ali e que de fato pode acontecer. Você pode estudar o ano inteiro, você chegar no final do ano, você mandar relativamente mal na prova, não ser o suficiente, e acontecer isso que você estava imaginando. Só que aí você sente medo. Agora, se você entende que isso pode acontecer e você alimenta o seguinte pensamento: eu vou fazer o que eu posso, eu vou dar o meu melhor, o importante é chegar na prova e dar o meu melhor. E você enfrentar o pensamento de, se eu não passar, eu vou estudar de novo, até eu passar. Se você tem convicção e alimenta esse pensamento, eu sei que a maioria das pessoas vão falar, não existe essa possibilidade. Só que se você nega, quanto mais você nega essa possibilidade, maior o seu medo também na hora da prova. Porque se você chega na hora da prova e fala assim, é como se alguém estivesse botando um revólver na sua cabeça. Se você passar, já era a sua vida. Aí você vai fazer a prova como? Meu Deus! Agora, se você já chega lá, tipo assim, se você tem a convicção, velho, eu vou estudar isso aqui até eu passar, tá tranquilo, vou estar aqui, isso aqui é só um ano aqui pra fazer o melhor. Você já vai chegar mais tranquilo. Então, assim, eu sinto que algumas coisas, por isso que eu tô trocando esse aspecto de trocar o temor pelo valor, porque você coloca os conceitos certos, e você vai trocando esses pensamentos que geram temor.
ai, se acontecer isso, ai, acabou o mundo. Uhum. Não, se acontecer isso, beleza. E a galera, é interessante, né? Eu já passei por isso, você também já, o Igor também já. Nessa idade que você tá prestando vestibular, você fica muito nessa pressão de, poxa, eu tenho que passar, porque você vê a galera passando, conhecido, tá, pô, tem que passar, porque minha vida tá ficando atrasada, tô ficando pra trás. Os pais pressionando. Com 18 anos, sua vida nem começou ainda, cara, calma aí. Tem gente que entra, eu, por exemplo, entrei na faculdade um pouco mais tarde. E pra mim, no meu ponto de vista, foi melhor. Porque eu pude desfrutar do curso. Muito mais que várias outras pessoas que entraram mais cedo. Exatamente, porque eu tava mais maduro ali. Eu passei por isso também. Entendeu? Então a galera entra com 17 anos e fica nessa noite de, pô, já vi várias pessoas. Vou entrar aqui e tal. Troca de curso muito, porque às vezes nem sabe o que quer fazer, só quer passar no vestibular. Entendeu? Tem uma parada assim, nesse aspecto, né? Então, como se prevenir de causa de sofrimento? Preparação também. Preparação. Se preparar para criar cenários. Né? Fazer cenários ali, então... Não é imaginar para ficar com medo daquilo, né? Mas é imaginar para você ter um plano de contingência, né? Para você ter um preparo para aquilo, se aquilo acontecer. Exatamente. E tentar não viajar muito, né? Porque às vezes a imaginação ela vai muito longe, às vezes coisas que são irreais, que não tem nem chance de acontecer. E aí você imagina que fica com medo daquilo. E um aspecto que eu também penso, para algumas situações, é você, parece contraditório isso que eu vou falar, mas você aumentar o problema. Porque se você aumenta o problema, você aumenta também os recursos para enfrentar aquele problema. Então vou dar um exemplo simples. Você vai lutar, você vai disputar uma luta. Mas você tem que colocar como se o seu adversário fosse maior do que é. Porque você vai procurar meios para você, tipo assim, o cara é muito sinistro, vamos preparar para aquilo. Então eu sinto que isso também para alguns problemas, algumas situações, é você aumentar o problema para aumentar você diante do problema também. Sua preparação. Né? Exatamente. E tem esse aspecto que o temor e a imaginação é mais ou menos assim, você tá aqui, você e o problema. Aí o temor e a imaginação faz assim com o problema. E o correto, tipo assim, você tinha que fazer assim. Então é a parada que dá um efeito contrário, né? Interessante que em algumas áreas da nossa vida a gente faz isso de forma consciente. Como, por exemplo, a gente treina pro CrossFit. Aí vai no campeonato. Focando no campeonato. Então você já fica, o treino tem que ser mais difícil do que a hora do campeonato, porque tem que estar preparado. Exatamente. Entendeu? Isso aqui tá mais difícil, eu chegar lá e vou mandar bem. Não é aquele ditado que fala disso? Ditado? Não é esse. Não é esse. Não é aquele... Não é esse. Eu ia falar isso mesmo. Mas é tipo esse. É tipo esse. Nossa. Comenta nos comentários. Se você sabe, comenta aqui. Nós vamos lembrar. Eu esqueci. Mas e aí, o que você fala? Não, esse ponto de você se preparar, né? E em algumas áreas da vida a gente já faz isso. Então levar para outras áreas, né? Esse aspecto de preparação vestibular, estudo, enfim. Esse aspecto também emocional, né? Sei lá. Porque o que acontece? A gente não pensa na situação. A gente bloqueia por causa do medo. A gente fala assim, velho, eu não quero nem pensar em por exemplo, dar um exemplo isso é discrepante. Muito isso é muito discrepante. Não quero nem pensar nessa situação, né? De minha mãe morrer. Não quero nem pensar nisso, não. Aí na sua cabeça, sua mãe nunca vai morrer. Aí quando acontecer, vai ser uma parada tipo assim, meu Deus do céu. Minha mãe acabou todo mundo. A galera pensa nisso, tipo assim, como se fosse uma coisa, se eu pensar nisso, vai acontecer. Não é assim. Tipo assim, então, e aí que tá, o temor, quando você inculca o temor na pessoa, impede dela pensar algumas coisas. Por isso que o sofrimento é muito maior. E tem esse aspecto também, eu não vou nem pensar se eu for reprovado aqui no Enem. Nossa! Se for reprovado, morrer. A casa caiu. Aí por isso que a pessoa afunda naquele sofrimento. Afunda, sinistro. Afunda, velho. Entra em depressão. E não é esse ponto que você falou, não é ficar exaltando a imaginação. Não é isso. Tal, não é isso. Mas assim, é saber que pode acontecer e trazer isso para uma coisa positiva. Então, né, todo mundo aqui vai morrer um dia. Mas beleza, já que todo mundo vai morrer um dia, vamos aproveitar a nossa convivência, que a vida... Você vai fazer movimentos que vão tornar aquilo mais leve. Exatamente. Então, quando eu tô com os meus amigos, eu vou aproveitar o momento com os meus amigos. Então, tô desfrutando disso, que é o aspecto que a gente trouxe, né? Quando eu tô com minha família, eu vou aproveitar o momento com a minha família.
Então você começa a criar momentos, memórias, né? Você vai conseguir ter isso daí para usar de defesa quando você passa por um grande sofrimento, uma grande dificuldade. Isso vai ajudar quando você estiver passando pelo sofrimento. E o que mais, assim, em relação a alguns aspectos de até mesmo defesas mentais de coisas internas para atenuar a dor, muitas vezes. Tem até uma história, não sei se você vai recordar ainda, eu li um livro muito tempo atrás. Não, pode falar. Era tipo um monge, assim. Aí o cara foi consultar um monge, que era um monge sábio. E aí, não sei se eu vou conseguir recordar ainda, já tem muito tempo já. Mas ele deu 2 caixinhas para esse cara, depois de ele ter uma série de aprendizados e ensinamentos, ele deu 2 caixinhas para esse cara e falou assim, ó, essa aqui você vai abrir ela num momento muito feliz da sua vida. E essa aqui você vai abrir num momento muito triste da sua vida. E aí, tipo, no casamento dele, ele tava lá felizão, aí ele lembrou da caixinha. Não, vou abrir a caixinha que o monge me deu. Aí ele foi, abriu a caixinha e tinha uma mensagem. Isso passa. Aí ele, tô da felicidade. Cara, isso passa. Ficou meio tipo assim, caramba. E depois aconteceu uma série de coisas ruins, tipo assim, ele foi demitido. Aconteceu uma série de coisas ruins, aí ele lembrou da caixinha. Aí ele foi abrir a caixinha, tá? Isso passa. Isso também passa. Então, assim, esse aspecto de, você tá passando um momento muito difícil, daí não é o fim do mundo, isso vai passar. Não vai perpetuar. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar justamente isso. Tipo assim, que você ter esse conhecimento de que vai passar, que o tempo vai te ajudar a passar, obviamente que alguns vão passar mais rápido, outros vai demorar mais, alguns vão querer ficar ali no sofrimento, mas isso ajuda demais, porque você para assim, velho, é um momento difícil, eu tô no auge do problema, mas quantos problemas que já não passaram? Quantos sofrimentos que eu achei que não ia passar, mas passou. Sacou? Tem um aspecto muito importante, que é, velho, você tá passando por um sofrimento muito grande, mantenha sua mente ocupada. E é esse. Não, lembrei. Eu acho que... Esses, vou ver, pra dar um conselho, esse é difícil, mas você tem que fazer. Eu lembro até hoje, velho. Teve um brother meu, tem uns 4, 5 anos, que ele terminou o relacionamento. Relacionamento de 5 anos. Aí ele terminou, e era tipo, sei lá, no dia do comemoração do aniversário de namoro deles. Nossa, aí a menina terminou com ele. Aí a menina terminou com ele, malzão, Felipe, meu mundo acabou, não tô entendendo nada, o que aconteceu, o que terminou, que é uma parada que não tava esperando. Que tem relacionamento, tipo, você fala, não, o negócio tá chegando ao fim, você vai sofrer, obviamente, mas você já tem uma... Já tá esperando. Já tá esperando. E foi uma parada meio que do nada pra ele. Aí o bicho, mal. E eu falei com ele, velho, o cara quase falou o nome, né? Calma. Esse eu vou falar. Velho, Pedro. Tomara que você não tenha um amigo Pedro, né? Só o cara vai alucinar pensando que é isso. Mas assim, mantenha sua mente ocupada. Porque vai vir muito pensamento. E toda vez que você parar, aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Porque se você parar e ficar, não tem nada a fazer, vou ficar aqui no ócio, vai vir muito pensamento. Porque, em geral, os pensamentos que a gente atrai, se eu pegar a maioria, a proporção ali, são pensamentos que não são bons. Os positivos, muitas vezes, a gente tem que selecionar, tem que criar os pensamentos positivos. Então, mantenha a mente ocupada. E eu me lembro que, tipo assim, o bicho me ligava o dia inteiro. Não, vamos fazer tal coisa, vamos tal. E eu, nossa, meu, o cara tá... Vamos ajudar um amigo, Você pediu pra ele fazer alguma coisa, né? Ele mas tá te ligando. Não comigo, cara, 7 horas da manhã. Não se ocupar com você. Fala, Felipão, e aí? Vamos andar de bike? Que nem meio-dia a gente almoça junto. Aí, tipo, umas 4 horas da tarde a gente dá uma estudadinha. Vou ficando nessa casa, a gente estuda e tal. Rala, caramba. Mas, velho, isso aí eu penso que é uma parada que realmente me ajudou demais. E ao contrário, infelizmente a nossa tendência é acontecer um problema, você fala, aí você quer a inércia. Aí você quer escutar uma música triste no seu quarto, no seu cobertor. Tá certo que tem que ter um pouco desse momento, né, velho? Na verdade, não é que tem que ter, vai ter. Vai ter, não tem como você fugir dele. Na hora de dormir. Então, é porque meio que você vai ter que, tipo assim, lutar contra ele. Mas você tem que saber que meio que vai acontecer. Não tem como. Mas você tá inerente a isso, não tem como você... E que aconteça o menos tempo possível. Ué. Tipo, o tempo vai ser um remédio ali. Mas o que eu posso fazer pra ir saindo devagar? E é interessante, porque se você observa várias situações de várias pessoas, até na nossa vida mesmo. Por exemplo, alguém que tá ali, às vezes a pessoa tá um pouco gordinha e tal, aí vai e termina um relacionamento. A pessoa começa a treinar mais pesado, começa a seguir dieta. Isso é muito bom,
Porque gera esse movimento, ele tá ocupando a mente, tá se dedicando a alguma coisa ali, por mais que o motivo seja... Talvez o motivo não seja um motivo de vez em quando tem os motivos bons, tem os pensamentos bons. Tem uns pensamentos bons. Agora tipo assim, ele vai ver só. Agora eu vou ficar gostosão porque ela vai se arrepender. Tem esses pensamentos. Mas, pô, de uma certa forma ajudou ele a superar isso. Porque ele tá gerando movimento, tá treinando, tá fazendo dieta, tá trabalhando mais pra ganhar mais dinheiro, que seja. Mas isso ajuda demais. Então, algo interessante de refletir agora, assim. Esse aspecto de tudo passa, né? Mas dependendo, para algumas pessoas, nem tudo passa, cara. É igual eu falei, às vezes a pessoa ela quer ficar ali no sofrimento, né? Então eu acho que dependendo, o mais correto assim, seria se você quer mesmo, com grande querer, tudo passa. Porque se você quiser passar, se a pessoa não quiser, ela não vai passar um grande sofrimento. Então você vê que pessoas anos ali, ficam ali... Pois é, realmente aquele negócio. E é engraçado, porque isso é até com coisa boa. Com coisa boa também. Porque com coisa boa, você pode recordar as coisas boas. Então, se acontecer uma coisa muito boa, recorde aquilo. Mas não se prenda naquilo, né? Não, é porque eu sinto assim, velho. Tem uma coisa a gente recordar que se não me engano, se for pegar a palavra recordação, é algo... Novamente. Tem uma outra palavra, mas tipo, novamente. E cor é de coração. Então recordar é dar de novo ao coração. Então se você passou um momento feliz e você recorda aquilo, recorde. E eu sinto que também que tem momentos que você recorda para fazer uma revivência mental. Para você extrair alguma coisa. Então muitas vezes a gente brigou aqui, pô, depois eu vou recordar ali para fazer uma revivência mental no sentido de, onde é que eu errei? Deixa eu analisar aquilo. Para você extrair alguma coisa. Agora vamos supor que aconteceu alguma coisa aqui e depois disso eu não tenho que ficar recordando aquilo. Então, tipo assim, eu sinto que você tem que recordar duas coisas. Recordar uma coisa para aprender e recordar aqueles momentos bons, para você alimentar aquilo, manter ativo aquilo na sua mente, que são bons momentos. E os momentos tristes, tem gente que gosta de ficar recordando aquilo. E olha que louco. Mas... Não posso ser indiscreto com isso, mas... Tinha um ser... Um amigo meu? Um amigo meu, ele namorou, e aí... Joãozinho. Caramba. Joãozinho. Você tinha que já falado já. Joãozinho namorado. Eu conseguia. Agora você já lembrou. Então não vou entrar nesse assunto específico, mas eu vou falar um ponto, que é o seguinte. Tem gente que acha que pra você meio que esquecer uma pessoa, vamos supor, você terminou um relacionamento, eu terminou um relacionamento. Você tá jogando na cara? Você tá reagindo? Ai, cara. Não, vou embora. Escuta o podcast depois, não vai te ajudar. Aquele episódio. Ele é o melhor, né? Mas no aspecto de você terminar um relacionamento, eu sei que é difícil, mas tem gente que fala assim, não, vou esquecer tudo. Exatamente. Não quero saber de mais nada dessa pessoa. Isso é nem lembrar do nome da pessoa. Você tá mostrando tanto que você é ingrato. Exatamente. E aí algumas pessoas se perguntam, tipo assim, não, mas beleza, o que você extraiu de bom do relacionamento? Nada. É só mesmo. Eu perdi 5 anos da minha vida que eles... A culpa foi 3 vezes mais sua do que dele. Porque como é que você viveu 5 anos e você não aprendeu nada, não extraiu nada? Mas se no primeiro ano você não viveu nada de bom, você tá namorando com a pessoa. Não faz sentido isso. Não faz sentido. E é muito doido, já mudando um pouquinho de assunto, mas depois a gente toma esse ponto que... Aí entra o rancor, né? Exatamente. O rancor, ele impede de você enxergar as coisas boas que a pessoa fez. Mas esse conceito, olha, você vê o tanto que é importante o conceito. Esse conceito de amor, esse conceito de afeto. O afeto que você cria é algo consciente. Porque como é que num relacionamento desse, você fica com a pessoa 3 anos, você ama. Afeto. Não, e você ama, aí no outro dia, odeio aquela pessoa. Isso não pode ser um afeto. Isso não pode ser uma coisa... Porque como você fica 3 anos com a pessoa... Vou te dar um exemplo de que é um afeto. Vou te dar um exemplo. A diferença. Porque nem todo amor é um afeto. Nem todo relacionamento que você ficou 2, 3, 5, 10 anos, você criou um afeto. Porque é algo que você faz de maneira consciente. Tem relacionamento que a pessoa demorou 10 anos, a outra pessoa cometeu um erro, a pessoa odeia, tem raiva, quer matar a outra pessoa. Agora, pensa você com seu filho. Seu filho tá errado. Você vai odiar seu filho? Vai. Porque você criou seu filho em muitos momentos de forma consciente. E tem um afeto muito grande ali. E é isso que a gente tem que criar nos relacionamentos. Então, assim, a importância até de você entender os conceitos. E as pessoas mesclam isso.
Tipo, eu amo, mas eu odeio. Tá errado, velho. A estabilidade é essa, né? Mas também fala muito da boca pra fora, né? Tipo... Porque muito... Não, tanto o te amo quanto o te odeio. Porque se você tá num relacionamento que você realmente amava a pessoa, quando você terminar, você pode falar o que você quiser, mas você continua amando ela ainda. Mas é interessante, né? Porque nesse aspecto de relacionamento, você tem que tomar cuidado com as palavras, né? Quando você fala, mesmo que seja da boca pra fora, porque isso vai te trazer mais sofrimento. Então tem esse aspecto. Você, eu odeio essa pessoa agora. E aí você vai ficar recordando daqueles momentos ruins com a pessoa. Isso vai te fazer sofrer mais. Mais ainda. Porque você vai ter a sensação assim, poxa, eu tô perdendo tempo perdi tempo da minha vida realmente. Porque só tô recordando de coisa ruim. E eu acho que muitas vezes a pessoa ela fica com uma sensação, ela coloca dessa forma pra ela se, tipo assim, pra ela meio que justificar algo de... Pra ela se colocar num lugar que ela não está. Porque ela tem meio que vergonha de falar que ela continua amando a pessoa. Entendeu? Isso, tem um pouco da personalidade dela que ela não quer. O amor próprio não deixa ali a pessoa... E é por isso que é importante, velho, a gente trazer esse aspecto que recorde das coisas boas. Indiferente do que aconteceu com a coisa. E as coisas ruins... As coisas ruins não anulam as coisas boas. E as coisas ruins extrai alguma coisa. E depois não tem porque você ficar recordando daquilo. O cara fez sacanagem comigo, analisou, o que você extraiu? O poder disso, cara. Acabou. Pra você... Você já terminou, já finalizou por causa daquele erro. E realmente tem alguns erros que realmente você tem que terminar mesmo. Só que, velho, não é porque você teve aquela coisa ruim que as outras coisas anularam, as coisas boas que você viveu. Isso atenua, por exemplo, esse aspecto do relacionamento. Primeira vez, você passou por isso, você vai sofrer bastante. Você não tem isso, né, consciente. Mas a partir do momento que você usou um referencial já para um relacionamento e aconteceu isso, um aprendizado. No próximo, talvez, quando acontecer a mesma coisa, você não vai sofrer tanto. Porque às vezes você vai estar atento nos momentos bons que você tiver com a pessoa, você vai recordar. Quando você estiver, né, sofrendo, enfim. Ou seja, isso tudo são defesas mentais, recursos internos para atenuar o sofrimento. Se você está num momento muito feliz, saiba que você pode recordar disso depois. Você perpetuar mais aquilo. Se você está num momento muito triste, saiba que aquilo vai passar, velho. Pronto. Já é defesa boa. Mas é engraçado que parece tão lógico e simples, mas realmente é muito difícil. É muito difícil, velho. Você fica... Dá uma neblina mental quando você está passando por isso. Mas, para encerrar, o ensinamento. Alguém quer trazer alguma coisa? De maneira rápida, sucinta, 10 palavras no máximo, 11, 12, vai. Não. Botei muita pressão. Aí o cara vai falando, você vai contando, né? 1, 2, 3. Eu vou encerrar com um ensinamento filosófico muito massa. Ensina o seguinte: a impaciência nas pequenas coisas é falta de confiança em si mesmo. E a impaciência em grandes coisas é falta de confiança em Deus. Os momentos ruins passam. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.